Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Vítor Freitas, eu quero fazer-lhe uma pergunta muito direta. E agradeci que me respondesse também de forma direta. Ora, muito bem. Sigam o meu exemplo, e será feliz e far-me-á uma pessoa muito feliz. Senhor Deputado Vítor Freitas, Vossa Excelência é ou não é a favor da aquacultura? Se é, onde? E esse onde? Uma vez que disse que tem a ver com o interesse turístico, qual é a zona na Madeira que não tem interesse turístico? Será, porventura, da parte de trás das desertas, da costa sul das desertas que ninguém vê? Senhor Deputado Vítor Freitas, responda em toda a região autónoma da Madeira, se é a favor da aquacultura, que pode não ser, não é obrigatório. Se é a favor da aquacultura, onde, como e com que dimensão? Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate demonstrou, de facto, uma das verdadeiras naturezas do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido sem coragem. E é um partido sem coragem porque é um partido que desperdiça, por exemplo, um trabalho que eu já tive a oportunidade de elogiar, um trabalho bem feito a quando da preparação do manifesto eleitoral, do programa eleitoral, em que, de facto, apresentava uma aposta muito clara na economia do mar. Aposta é essa que, inclusive, afirmava no mesmo plano que teria um impacto cuja uma das consequências principais seria o aumento da população empregada em vários milhares de pessoas e que traria um contributo para a economia regional de várias centenas de milhões de euros. Isto está escrito no programa do Partido Socialista. E bem, mas o Partido Socialista acaba por desperdiçar este ativo, por renegar estas proposituras, quando, na esperança de capitalizar em votos algumas situações de contestação que se vivem na região autónoma da Madeira, parasita à volta desses movimentos. E esquece-se completamente, por causa de tentar conquistar meia dúzia de votos, esquece completamente aquilo que propôs. Mas depois, estas atitudes são completamente anuladas quando são os próprios socialistas ou pessoas ligadas ao Partido Socialista que vêm contradizer o Partido Socialista em relação à sua participação nestes movimentos e vêm elogiar o trabalho que tem vindo a ser feito nestas áreas, mais especificamente. Nós tivemos, por exemplo, na área do turismo, também há aqui uma certa ligação, tivemos uma secretária de Estado que elogiou profundamente o trabalho que tem vindo a ser feito na área do turismo aqui na Madeira. E tivemos agora, que é essa sim relacionada com esta matéria, aliás, antes disso tivemos o autor da proposta do Partido Socialista no que diz respeito às políticas do mar, aquele que seria o secretário regional com a tutela, a elogiar o trabalho que tem vindo a ser feito no que diz respeito à aquacultura. É ele que elogia. E, portanto, presumimos que caso ele tivesse conseguido chegar ao governo, daria continuidade a esse mesmo trabalho. E depois tivemos agora, muito recentemente, o Sr. Ministro do Mar, que não só elogiou o projeto da aquacultura, que disse sempre um exemplo para a Europa, não só elogiou essa área da economia azul, como também teceu profundos elogios àquilo que tem sido feito em termos de proteção do meio marinho. Inclusive, desfrutou de algo que foi um investimento do Governo na criação do Recife Artificial no Porto Santo, que ele considera como um grande exemplo para o país. E, portanto, é tempo do Partido Socialista tomar uma decisão em relação àquilo que quer fazer. Das duas, uma.
ou quer cumprir um programa que defini como sendo o seu programa para a Madeira e desenvolvimento da Madeira, ou então vai continuar a ir atrás de bilhardices, a ir atrás de movimentos de contestação, porque acha que com isso vai conquistar meia dúzia de... Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havia melhor deputado para personificar esta dicotomia, este dilema existencial do Partido Socialista que o Sr. Deputado Vítor Freitas. Não havia. Porque o Sr. Deputado Vítor Freitas não sabe onde é que se coloca. Não sabe se coloca na defesa do programa do Partido Socialista ou na defesa dos interesses da Ponta de Sol. Ele não sabe. Eu percebo essa pressão, mas o deputado assuma de uma vez por todas. Na Ponta de Sol não, na Ribeira Brava já só pode ser. Na Calheta, na Ponta de Sol não, mas na Calheta já pode ser. Inclusive, a senhora deputada Sílvia Silva avançou com a ideia peregrina de meter a aquacultura, eu penso que estava a brincar, no colo das freiras. Mas penso que estava a brincar. E, portanto, para o Partido Socialista é assim. Se houver contestação, nós somos contra. Se não houver contestação, nós somos a favor. Não interessa, não está em causa os interesses da região, os interesses da economia, os interesses da população em geral. Para o Partido Socialista, há um problema de contestação. Podemos aproveitar essa contestação para combater o governo. Então, o Partido Socialista está com contestação. É por isso que o Partido Socialista nunca será um partido de governo. O Partido Socialista, no máximo, é um partido da contestação e anda de capelinha em capelinha a tentar ver se capitaliza votos. Mas assim, não vão chegar longe, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Vítor Freitas, o Sr. Deputado, a cada vez que intervém, aumenta o grau de contradição do Partido Socialista. O Sr. Deputado diz, a contestação foi em 2017 e o programa do Partido Socialista é de 2019. O programa do Partido Socialista é a contradição absoluta dos interesses da Ponta de Sol, dos interesses da Calheta e dos interesses dessas zonas. Sr. Deputado, eu não tenho culpa, Sr. Deputado Vítor Freitas, eu não tenho culpa que um deputado do Partido Socialista não sequer se tenha dado ao trabalho de ler o programa do Partido Socialista, Sr. Deputado. Eu li, e aquilo que está escrito no programa do Partido Socialista é uma contradição em relação a esses interesses de município e do município da Calheta, da Ponta de Sol, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vítor Freitas, das duas, o Sr. Deputado tem que tomar uma posição. Ou defende os interesses do Partido Socialista em termos de região, ou defende apenas os interesses do Partido Socialista na Ponta de Sol. Qualquer uma dessas opções é legítima, Sr. Deputado. Qualquer uma. Agora, é preciso que não engane nem as pessoas da Madeira, nem as pessoas da Ponta de Sol, com esse zigue-zague que pretende apenas contentar todos. Mas sabe, quem tenta agradar a gregos e a troianos, quem quer o sol na era e a chuva no nabal, normalmente dá-se mal.
Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer, Sr. Deputado Elvio Sousa, de que, como o Sr. Deputado gosta de vez em quando de nos dar algumas lições sobre como devemos nos comportar na política, deixe-me que lhe diga que, em relação ao exemplo que trouxe das novas rotas, ou do lançamento das novas rotas, gostaria de começar por lhe dizer que o Sr. Deputado o Sérgio Gonçalves, a quando da discussão do PDES, disse que aquele PDES que estava a ser apresentado era uma mera cópia de todos aqueles que já tinham vindo a ser apresentados ao longo dos anos. E, portanto, se está no PDES, também esteve nos outros PDES a questão das novas rotas. Portanto, em matéria de quem trouxe primeiro à questão, já não está, já não é uma cópia, o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves. Então não diga as coisas com essa leviandade. Sr. Deputado, não diga as coisas com essa leviandade. Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, eu vou-lhe dar 2 conselhos, aceita se quiser. Primeiro, não personalize a sua intervenção política, não traga problemas de relacionamentos pessoais para a intervenção política, primeira questão. Segunda questão, não trate os assuntos com essa leviandade. O Sr. Deputado chega aqui, perante o Vice-Presidente, diz que há uma cópia dos PDES anteriores. O Sr. Deputado diz que as linhas e as novas rotas já estão no PDES. Portanto, se estão no PDES de agora, então também já estavam no PDES anterior. E, portanto, em relação a essa matéria, de quem apareceu primeiro, se o ovo, se a galinha, estamos devidamente esclarecidos. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Paulo Cafofo, Sr. Deputado Paulo Cafofo, eu gostaria de lhe dizer que eu concordo perfeitamente consigo. Absolutamente, aliás. Quando o Sr. Deputado diz que, perante as consequências da pandemia, perante o caos e o drama que todos nós, no mundo inteiro, não só na Madeira, estamos a viver, devemos apelar à cooperação, devemos apelar à responsabilidade e devemos apelar à competência. E que devemos trabalhar todos em conjunto em prol de um bem maior. Perfeitamente, concordo consigo perfeitamente. Mas, Sr. Deputado, se o Partido Socialista e o Sr. Deputado Paulo Cafofo, enquanto líder do Partido Socialista, pretende estender pontes também, não pode, no momento imediatamente a seguir, foi o que aconteceu, Sr. Deputado, e eu estou a dizer, eu estou a citá-lo e usando os adjetivos que utilizou ali na tribuna. O Sr. Deputado, quando estabelece ou quer estabelecer pontes, não pode vir dizer que aquele com quem quer estabelecer pontes é populista, arrogante, manipula a verdade, está desorientado, faz a gestão da coisa pública através do medo e não tem falta de rumo. E tem falta de rumo. Sr. Deputado, convenhamos, se o Sr. Deputado quer estabelecer pontes, se o Sr. Deputado, então, dizer a verdade, está certo. O Sr. Deputado quer estabelecer pontos, mas depois desata num insulto descontrolado. Porque o Sr. Deputado, eu considero, se me chamarem populista, estão a insultar-me. Se me chamarem arrogante, estão-me a insultar. Se me chamarem manipulador, estão a insultar. Se me chamarem desorientado, estão a insultar. Se estão a dizer que eu giro as coisas pelo medo, estão a insultar. E se dizem que eu não tenho rumo, estão a insultar. E, portanto, para mim é um insulto, para si não é. Estamos conversados. Cada um entenderá como melhor lhe aprover. Mas, o Sr. Deputado, sim, a sensibilidade tem a ver com aquilo que a pessoa acha de si. E, portanto, é uma questão de boa educação. Eu, quando quero estabelecer pontos, eu sou bem educado. Eu não acuso os outros, nem insulto os outros. E, portanto, mas ao Sr. Deputado, não considere insulto. Muito bem. Da mesma maneira que ficou todo agastado quando eu disse que estava a mentir aqui há umas semanas, ficou todo agastado. O Sr. Deputado ficou todo agastado, mas o Sr. Deputado fica agastado quando eu digo que está a mentir, mas depois quando o Sr. Deputado diz que eu estou a faltar à verdade, já não é um insulto. Porque para si, mentir é uma coisa, faltar à verdade é outra. E, portanto, estamos conversados em relação à semântica. Mas vamos àquilo que interessa, que é o diploma. O Sr. Deputado fala que é preciso uma solução veloz, com escala, com o alvo certo e que mantenha o emprego. Deixe-me que lhe diga, Sr. Deputado, nada desta proposta que os senhores apresentam preenche estes critérios, preenche estes requisitos. O Sr. Deputado fala de uma linha que apoia até 125 mil, as linhas do Governo poderão ir até 800 mil, portanto, quanto à escala, estamos conversados.
Sr. Deputado, sim, fundo perdido, Sr. Deputado. Fundo perdido, sim, Sr. Deputado. Fundo perdido, sim, Sr. Deputado. Fundo perdido, Sr. Deputado. Mas, manutenção do emprego. Eu gostaria que o Sr. Deputado, ou o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, ou o Sr. Deputado Miguel Iglesias, me dissesse quantas empresas do setor do turismo mantêm hoje os níveis de emprego de janeiro e fevereiro. Quantas empresas do setor do turismo, Pestana, têm os mesmos empregados de janeiro e fevereiro? Ritz tem os mesmos empregados de janeiro e fevereiro? O Grupo Porto Bay tem os mesmos empregados de janeiro e fevereiro? O Grupo Sousa tem os mesmos empregados? Senhor Deputado, desculpe, se queria uma medida, então faria como o Governo faz, que é manter o nível de emprego à data do contrato. Não é de janeiro e fevereiro, porque a maioria das empresas... Eu vou-lhe dar um exemplo. Os senhores deputados que vejam um exemplo. Um restaurante que tem 10 funcionários, basta que agora tinha 10 funcionários em janeiro e fevereiro. Basta que agora tenha 8 funcionários, já não pode aceder a esta linha que os senhores aqui propõem. Tão simples quanto isso. É, Sr. Deputado. É, Sr. Deputado. É. Sr. Deputado, não diga que não é, porque é. E depois... O Sr. Deputado, diz aqui no artigo, o Sr. Deputado Miguel Iglesias diz assim, uma das condições para aceder, diz assim, uma das condições, no artigo 12 da proposta do PS, manter até 31 de março o nível de emprego com base no número médio de postos de trabalho constante das folhas de remuneração de janeiro e fevereiro. Se tinha 10 pessoas em janeiro e fevereiro e agora tem 8, não pode aceder a esta linha. Tão simples quanto isto. O Sr. Deputado ri, mas olha, está mal feito? Está, sim senhor. Está muito mal feito? Está, sim senhor. E, portanto, senhoras e senhores deputados, se os senhores deputados queriam melhorar aquilo que é do Governo, se os senhores deputados queriam algo complementar, infelizmente não é isto. Infelizmente não é isto. Não é isto que diz aqui, Sr. Deputado? Não é isto que diz aqui? Então eu vou-me sentar e esperar a sua explicação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dos 5 minutos e 53 segundos da intervenção do Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, eu retirei aquilo que eu acho que é mais importante, que é o facto de ele, logo na primeira frase, admitir que o projeto que apresentam está mal feito. Ele admite porque ele diz que todos os prazos, todos os períodos de análise, todas as questões têm que ser mexidas, têm que ser alteradas porque, de facto, não funcionam. E não funcionam tão simples quanto isso. Há pouco eu disse. O artigo 12 do projeto apresentado pelo Partido Socialista diz que as empresas são obrigadas a manter o nível de emprego que tinham em janeiro e fevereiro. Ora, muito bem, a maioria das empresas tem menos pessoas que tinham a trabalhar com elas agora, nesta data. A grande diferença das linhas apresentadas pelo Governo, ao contrário do que o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves disse, é que o nível de emprego que tem que ser mantido é o nível de emprego à data do contrato. Mas, o nível de emprego à data do contrato é uma grande diferença. Mas, para as empresas terem acesso, têm que dizer, ou têm que provar que tiveram uma quebra de 50%. Ou seja, no caso do projeto do Partido Socialista, a quebra tem que ser maior do que a quebra das linhas apresentadas pelos programas do Governo. Mas, falam aqui, e provavelmente tem mais uma coisa a corrigir, fala aqui no artigo, logo no artigo 5º, no número 2, apoio destina-se a 70 empresas do setor do turismo encontradas na lista de CAI. Não há nenhum CAI do turismo, primeiro. Portanto, para um documento que é um decreto legislativo regional, esta situação tem que estar devidamente identificada. Porque a minha pergunta é esta. E uma loja de retalho que se dedica, por exemplo, à venda de souvenirs? Não se enquadra em nada do setor do turismo. Vai receber, vai ter acesso, está nos 30, está nos 70. Como é que é? Mas as agências de viagem não aparecem na secção associada, por exemplo, aos alojamentos e aos restaurantes e similares, que é outra secção. Portanto, o que é que nós vamos aplicar? Vamos fazer uma lista de CAIs. É isso, deputado. Porquê é que ela não aparece aqui? Isto é um decreto legislativo regional, isto não é uma resolução. Isto não é uma resolução. Tem que aparecer aqui, Sr. Deputado. Isto não é... Sr. Deputado. O Sr. Deputado critica a forma como o Governo apresenta as suas linhas.
diz que são mal feitas, que não chegam às empresas. O Sr. Deputado Paulo Cafofo disse que atingia apenas 55% do valor e 10% das empresas. Sr. Deputado, a vossa proposta, se nós aprovássemos a vossa proposta neste momento, não chegava a nada, não chegava a ninguém. Isto é um engano, Sr. Deputado. Sr. Deputado diz 125 mil euros a fundo perdido. Pois bem, num projeto nas linhas Invest-RAM, isto pode ir muito mais além do que isso. O Sr. Deputado fala em 10 milhões de massa salarial no setor do turismo. Acha que é com 125 mil euros nem dá para pagar o mês de ordenados, Sr. Deputado? É isso que o Sr. Deputado acha que é um complemento? Quando é que o Sr. Deputado vai gastar estes 65 milhões? Quando é que o Sr. Deputado vai gastar estes 65 milhões? No caso do Governo, ficaram 45 milhões para gastar. No vosso caso, vão ficar provavelmente 62,5 ou 60 milhões. Porque isto não apanha empresa nenhuma, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe que é verdade, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não pode dizer que as empresas da Madeira, neste momento, hoje, mantêm o mesmo nível de emprego que tinham em janeiro e fevereiro. Em janeiro e fevereiro ainda não se falava da pandemia da forma como se está a falar. As quebras, em termos de faturação, aconteceram a partir de abril. Os senhores só querem considerar as quebras de julho e agosto. Mas em abril já os hotéis estavam fechados. Em abril as agências já não vendiam passagens. Senhor Deputado, é por isso que eu digo, Sr. Deputado, os senhores podem apresentar as propostas todas que quiserem. Acho muito bem. Acho que devem trabalhar nisso. Mas, antes sequer de criticar as propostas do Governo, apresentem propostas melhores. E esta não é melhor. Esta fica muito aquém de tudo o que o Governo apresentou. E o Sr. Deputado fala dos números todos. Fala de todos esses números que não foram aproveitados. Faz a demagogia sempre, porque o Sr. Deputado faz a demagogia das obras. O Sr. Deputado faz a demagogia das obras. Faz a demagogia do Centro Internacional de Negócios, que o Sr. Deputado parece que é contra. Portanto, o Sr. Deputado usa a demagogia dizendo que não vou usar a demagogia. Isso é uma técnica muito antiga. É a mesma coisa que dizer, eu não vou mentir, mas mente. É exatamente a mesma coisa. Eu não vou usar a demagogia, mas sou demagogo. Ó, Sr. Deputado, tenho que convir. Vou já terminar. Acho muito bem que apresente propostas. Mas tenha mais cuidado quando apresenta as mesmas, porque isto que está aqui não vai sequer apoiar uma empresa que seja.